deu cheguinho no comando, entregou para Nico, tabelou, agora com Adílio, procurou na entrada da grande área, voltou para Nico, devolveu para Adílio, penetrou, tá agora para Nico, pode marcar, apontou, tirou, entrou! Golão, 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 golão! Nico! Bem-vindos, amantes do futebol, a uma história que transcende os limites das quatro linhas. Hoje nos aprofundaremos na vida extraordinária de um menino que se ergueu das ruas para se tornar um dos maiores ícones do esporte brasileiro. Imagine um garoto de apenas 8 anos lutando com um engraxate em Imbituba, Santa Catarina. Esse menino é Lico, cuja determinação e paixão o levaram a conquistar o mundo do futebol vestindo o manto sagrado do Flamengo. Sua jornada é um testemunho vivo de como talento e dedicação podem moldar um destino. Desde seus humildes começos até os gloriosos dias no rubro-negro carioca, Lico deixou uma marca indelével no cenário esportivo. Seu talento inato e sua incansável busca pela excelência o transformaram em uma lenda viva. Mas onde está Lico agora? O ex-jogador do Flamengo que ergueu o troféu do Mundial Interclubes de 1981. A resposta para essa pergunta e muito mais espera por você neste vídeo. Prepare-se para descobrir detalhes fascinantes sobre a vida desse ícone do futebol brasileiro, desde sua infância até seus últimos dias nos gramados. Não perca tempo, venha conosco desvendar os segredos e emoções por trás da trajetória de Lico. Este é um episódio que você não vai querer perder. A infância de Lico, uma jornada extraordinária em Imbituba. Nascido em meio a uma aura de ansiedade e amor, Antônio Nunes, carinhosamente conhecido como Lico, deu seu primeiro choro no Hospital São Camilo, em Imbituba, Santa Catarina, em 1951. Desde o princípio, a vida do pequeno Lico foi entrelaçada com a determinação e o calor de sua família. Seu Abel, o pai trabalhador e torcedor fervoroso do Vasco da Gama, e Dona Veridiana, uma mãe exemplar de 31 anos, foram os pilares que moldaram sua infância na humilde residência da rua Otacílio de Carvalho. No lar onde o amor era mais abundante que recursos, os Nunes não apenas cuidavam de sua prole numerosa, mas também cultivavam sonhos. Enquanto as filhas desfrutavam de bonecas e o filho mais velho, Abenício, era o companheiro de travessuras de Lico, a bola de futebol ocupava um lugar especial no coração do caçula. Com a bola aos pés, Lico encontrou seu verdadeiro terreno de jogo, as ruas poeirentas de sua cidade natal. Das partidas improvisadas com o amigo Serginho, ao trabalho como engraxate, para ajudar a sustentar a família, cada desafio moldava seu caráter e alimentava seus sonhos. À medida que o sol se punha sobre o porto de Imbituba, Lico não apenas vendia amendoins e bananas recheadas, mas também sonhava com um futuro nos campos de futebol. E foi em frente ao imponente Cine Marabá que sua jornada ganhou um novo rumo. Nutrindo um sonho tão grande quanto o céu estrelado de sua comunidade, aos 8 anos de idade, Lico mergulhou nas noites de treinamento com seu irmão mais velho, Abenício. Cada gota de suor derramada alimentava a chama que queimava dentro dele, a paixão pelo futebol. O que o destino reservou para o jovem Lico? Acompanhe-nos nesta emocionante saga de determinação, amizade e sonhos, enquanto desvendamos os capítulos seguintes da vida deste talentoso garoto de Imbituba. Início no futebol. Lico brilha nos gramados catarinenses e alça voos mais altos. Aos 16 anos, o talento nato de Lico já ecoava pelos campos de sua região, onde ele se destacava como um aspirante do histórico Imbituba Atlético Clube. Fundado em 1924 e encerrando suas atividades em 1990, o clube viu em Lico não apenas um jogador, mas uma promessa brilhante. Em 1970, Lico fez sua transição para o profissionalismo ao ingressar no América Futebol Clube de Joinville, onde rapidamente se tornou a estrela principal. Seus dribles desconcertantes e velocidade impressionante o estabeleceram como um dos jogadores mais temidos nos gramados catarinenses. Vestindo a camisa número 10, Lico não era apenas um jogador, mas uma força da natureza, desafiando defesas,
com sua habilidade sobrenatural. Sua passagem pelo América foi marcada por momentos memoráveis e conquistas inesquecíveis. Contudo, o destino tinha planos maiores para este jovem prodígio. Em 1973, o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, sedento por talento, fez uma jogada ousada e trouxe Lico para suas fileiras. Em uma mudança que trouxe orgulho para os conterrâneos do craque, o modesto América viu sua joia rara partir emprestada para alçar voos mais altos. Lico, uma reviravolta na carreira e o brilho nos gramados catarinenses. Apesar das altas expectativas da exigente torcida gremista, Lico enfrentou um período desafiador no Grêmio, amargando 6 meses sem entrar em campo. Mas como um verdadeiro guerreiro, ele não se deixou abater e em 1974 retornou ao futebol catarinense para mostrar seu verdadeiro valor. Vestindo as cores do Figueirense, Marcílio Dias e Avaí, Lico demonstrou sua versatilidade e talento excepcional. No entanto, foi com a camisa azul e branca do Avaí que ele viveu sua melhor fase em 1977, conquistando o coração da torcida e um prêmio mais que merecido, um Fusca, como reconhecimento por sua brilhante atuação no Campeonato Catarinense. Em um ano marcado por 2 mudanças significativas, Lico não apenas uniu sua vida à de Simone Silva Nunes em matrimônio, mas também assinou contrato com o Joinville em 4 de dezembro de 1978. Sob as cores do tricolor do norte catarinense, Lico não apenas se tornou bicampeão estadual, mas também alcançou o estrelato nacional. Em 1980, em uma partida épica contra o Corinthians de Sócrates, Lico brilhou como nunca antes. Seu desempenho magistral não passou despercebido pelos olhos dos grandes clubes do país, incluindo o Flamengo, que não hesitou em contratá-lo, apesar do desgosto de seu pai, seu Bidinho. Naquela que se tornaria a maior transação do futebol catarinense até então, o Joinville recebeu 6 milhões de cruzeiros e os passes de Valdo, Lima e Hélio dos Anjos, em troca da estrela em ascensão, Lico. Desafios do Flamengo, a ascensão de Lico nos gramados cariocas. Procurando seu lugar ao sol nos campos cariocas, Lico desembarcou no Rio de Janeiro com um desafio monumental, seu reserva imediato de ninguém menos que o lendário Galinho de Quintino, o Zico. No entanto, como o craque rubro-negro raramente ficava de fora das partidas, Lico encontrou pouco espaço para brilhar e logo voltou ao Joinville, emprestado para disputar o Brasileirão de 1980. Apesar de seu retorno ao time carioca após apenas 3 meses, Lico ainda lutava para encontrar seu lugar sob as ordens dos treinadores Cláudio Coutinho e Dino Sani, que não lhe deram muitas oportunidades. Mas tudo mudou com a chegada de Carpegiani. Amadurecido pelas adversidades do futebol, Lico finalmente teve sua chance de mostrar seu verdadeiro talento. Versátil, dinâmico e incisivo, ele rapidamente conquistou seu espaço na equipe, assumindo a ponta esquerda e demonstrando sua habilidade em diferentes setores do campo. A entrada de Lico transformou o Flamengo. Sua movimentação inteligente confundia as defesas adversárias, enquanto sua contribuição, tanto no ataque quanto na defesa, fortalecia o time em todos os aspectos. O surgimento do camisa 11 do Flamengo foi marcado por momentos inesquecíveis, como o passe para o gol de Tita e o gol de bicicleta contra o Campo Grande, que deixaram a imprensa esportiva boquiaberta. Mas foi no icônico estádio do Maracanã, em uma tarde memorável contra o rival da Estrela Solitária, que Lico realmente brilhou. Ele teve uma participação exuberante no Jogo da Vingança, como ficou conhecida uma partida realizada em 8 de novembro de 1981, em que o Flamengo devolveu o placar de 6-0 recebido do Botafogo 9 anos antes. A partida ainda reservava maiores alegrias para o torcedor. Com 33 minutos, o Fla marcou o 3º gol. Um gol de Lico. Seu desempenho excepcional não apenas cativou a torcida, mas também marcou uma virada de página na história dos confrontos entre Flamengo e Botafogo. Glória no Flamengo, uma temporada de conquistas épicas. Se os 90 minutos do Jogo da Vingança já foram inesquecíveis, o que dizer da incrível maratona de competições que marcou a temporada do Flamengo? Entre maio e dezembro, o Flamengo se viu imerso em um turbilhão de desafios,
conquistando troféus e escrevendo seu nome na história do futebol. Desde o Brasileirão até o Mundial Interclubes, passando pela Taça Guanabara e o Carioca, cada competição foi uma batalha árdua e gloriosa. Lico, Adílio, boa tabela, Lico, Adílio, Lico pode fazer o segundo, é o segundo do Flamengo no Morumbi. Em jogos memoráveis contra o Cobreloa, o Flamengo enfrentou adversidades físicas e emocionais, com hematomas, suor e sangue fazendo parte da narrativa épica. A final da Libertadores contra a equipe chilena se transformou em uma verdadeira batalha campal. O confronto culminou em uma briga generalizada após o apito final, mas no meio do caos, os soldados rubro-negros ergueram a bandeira das cores vermelho e preto, tornando a conquista da Libertadores um juramento de lealdade eterna ao clube. Deixou com o Elcinho, volta a chover forte. Ele faz linda jogada de linha de fundo. Olha o gol! Gol! Lico! A vitória foi seguida por uma triste notícia: a morte de Cláudio Coutinho. Um golpe duro para a equipe. Seguinte, aconteceu a derrota mais sofrida daqueles 36 dias. A morte de Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho morreu afogado nas Ilhas Cagarras. Elas ficam bem em frente à praia de Ipanema e são muito procuradas para a pesca submarina. Mas em meio à dor, o Flamengo se uniu em homenagem ao querido treinador e, após uma série de desafios, finalmente conquistou o título carioca. Abre e recebe Zico. Tentativa de tabela. Olha a chance do Flamengo, Lico por cobertura. Gol! Lico e o Flamengo conquistaram o mundo. Uma jornada épica rumo à glória. Enquanto lamentávamos a falta do brilhante treinador Cláudio Coutinho, o Flamengo escreveu um novo capítulo de glória no Mundial Interclubes contra os ingleses do Liverpool, em Tóquio 2 semanas depois. Com um Zico inspirado, participando decisivamente nos gols de Nunes e Adílio, o Flamengo não apenas venceu, mas dominou o jogo mais importante de sua história diante de 62 mil pagantes extasiados. Para o Flamengo, a vitória não era apenas uma questão de vencer, mas sim de buscar a excelência em cada passe, cada lance, cada movimento em campo. E nesta busca incessante pela perfeição, o Mengão de Lico conquistou o mundo. Novas conquistas e fim da carreira. Lico, uma lenda, se despede dos gramados. Um ano após o glorioso Mundial, em 1982, o Flamengo, liderado por Carpegiani, enfrentou o Grêmio em uma batalha épica pelo título brasileiro. Com um gol magistral de Nunes em uma assistência primorosa de Zico, o Flamengo conquistou seu segundo título nacional, marcando o primeiro troféu em nível nacional na carreira de Lico. Em 1983, uma vitória inesquecível contra o Santos, diante de uma multidão de mais de 155 mil pagantes no Maracanã, garantiu ao mais querido seu terceiro título brasileiro. No entanto, para Lico, a tristeza acompanhou essa conquista, já que ele ficou de fora da final devido a problemas físicos. Aos 32 anos, Lico enfrentou graves problemas no joelho, o que o levou a passar por diversas cirurgias e tratamentos nos Estados Unidos. Apesar de seus esforços para retornar aos gramados, as dores persistentes e as limitações físicas o assombraram. Com o peso da incerteza e da dor, Lico enfrentou um período de depressão em 1984, aos 33 anos, questionando se ainda poderia ser o jogador brilhante de outrora. Decidido a encerrar sua carreira, ele fez sua última aparição em campo em 11 de fevereiro, marcando um gol emocionante na vitória contra o Santos pela Libertadores. Lico ganhou de 3, bateu pro gol. No dia 18 de fevereiro de 1984, Lico anunciou o fim de sua carreira, encerrando uma jornada marcada por 126 partidas e 20 gols com a camisa rubro-negra. Uma despedida emocionante para uma lenda do futebol brasileiro. Exatamente aí que vai a bola, com o Lico. Prende demais, se atrapalha, abre o espaço, ainda ele, pé direito. Gol!
Vida após a aposentadoria. O legado de Lico fora dos gramados. Depois de uma carreira lendária nos gramados, Lico encontrou seu refúgio junto à sua amada esposa, Simone, com quem compartilha uma história de amor de 46 anos. Juntos, criaram 3 filhas maravilhosas, Mônica, Mariana e Marina, com quem compartilham os momentos preciosos que a vida lhes proporcionou. Atualmente, desfruta de uma vida tranquila em sua cidade natal, Imbituba, onde reside em uma casa à beira-mar, na bela praia da Ribanceira. Lá, Lico desfruta plenamente da aposentadoria, saboreando cada momento ao lado da família e apreciando as maravilhas naturais que sua cidade oferece. Além disso, há 8 anos, Lico encontrou uma nova paixão: coordenar uma escolinha de futebol para crianças no Paz Leme Esporte Clube, no mesmo município. Ele dedica seu tempo e energia para inspirar e ensinar as futuras gerações de talentos do futebol, compartilhando sua vasta experiência e conhecimento do esporte.